Aumenta aí. Estima-se aí que desde a década de 50, pelo menos, essa erosão já é sentida e, com isso, aos poucos, o mar vai avançando. Nosso cinegrafista Felipe Soares vai mostrar para vocês qual é a situação de momento aqui em Atafona, nesse trecho que nós estamos. E olha, em alguns pontos aqui em Atafona, que é inclusive um distrito do município de São João da Barra, aqui no norte do Rio de Janeiro, é realmente um cenário de filme, mas infelizmente é aquele filme de desastre mesmo, sabe? A gente vê muitos escombros, a gente vê muitas casas totalmente tomadas pela areia, justamente porque quando a maré está alta, o mar chega até aqui. E depois, quando a maré baixa, essa areia acaba ficando dentro das casas, o que acaba também prejudicando e muito a vida dos moradores de Atafona. Estima-se que cerca de 180 construções já foram derrubadas e, inclusive, é uma estimativa em um estudo da Universidade Federal Fluminense que esse mar avança cerca de 3 metros por ano. Tem ano que avança mais, tem ano que avança menos, então 3 metros em média por ano, o que é muita coisa. E como a gente está falando, muita gente perdeu as casas. Nos últimos 20 anos, 55 construções precisaram ser ou demolidas ou desocupadas. Uma dessas construções é a casa da Dona Sônia. A gente vai conversar com ela agora, Dona Sônia que mora inclusive ainda aqui em Atafona, e vai conversar com a gente o seguinte: Dona Sônia, explica por favor. Já tem muito tempo que a casa da senhora foi construída, né? Tem quanto tempo? A casa tem 47 anos e eu acho assim que não é um tempo tão longo para um desastre tão majestoso assim. Né? Só para o pessoal entender, desculpa. Essa casa é aquela ali, ó, para a gente poder entender. Só os escombros agora restaram, né, Dona Sônia? Fala pra gente, quando essa casa foi construída, ela ficava perto do mar? Não, ela ficava bastante distante e a gente nem viu o mar. Eu tive 3 quarteirões de casa, de casas aqui. À minha frente eu não vi o mar. Inclusive um prédio de 4 andares que ficava exatamente na minha frente, né? E nesse tempo o mar veio chegando e chegou aqui na casa. A Dona Sônia morava aqui desde 2022, até 2022 na verdade, né? E aí depois precisou abandonar. Sim, precisei sair porque o mar chegou na casa e aí não tinha jeito. A gente tinha que ou demolir ou deixar o mar ir levando, que é muito dolorido a gente presenciar isso. Com certeza. Obrigado, Dona Sônia. É isso, Patrícia e pessoal que está nos assistindo. É uma situação triste demais e muitos moradores, infelizmente, têm passado por essa situação aqui em Atafona. Impressionante o que aconteceu com a casa da Dona Sônia. Obrigada, viu, João? Elas estão falando. Informações. Agora, para a gente entender melhor, né? Como é que a gente chegou a esse momento limite? O que pode acontecer no futuro? Eu vou conversar agora com a Anne Alencar, que é geógrafa, é diretora de ciência do IPAM, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Bom dia, Anne. Seja muito bem-vinda. A ONU está anunciando que vai ter muito desastre aqui no Brasil. Tem muito o que conversar, né, Anne? Começa por aí. Você viu que imagem, gente? Eu acho que quando a gente mostra essas imagens, o pessoal de casa consegue entender exatamente o problema que a gente está vivendo, que pode viver mais ainda no futuro, né? Exatamente. As mudanças climáticas, elas trazem vários problemas, né? O aumento do nível do mar é um deles. E o que está acontecendo? Por que desse aumento do nível do mar? Bem, a quantidade de emissão de gases do efeito estufa que Tô roncando aí, como é que eu vou gravar aqui? depois da Revolução Industrial faz com que a Terra fique mais quente, né? E o que acontece é que uma temperatura muito alta faz com que haja derretimento das geleiras, e isso tudo faz com que realmente o nível do mar suba, né? Agora é impressionante, né? Eu fiz questão ali de mostrar a simulação, por isso até pedi para o diretor manter, mesmo tendo colocado um pouquinho antes, porque assim o pessoal de casa, eu acho que ele consegue ter uma noção, qualquer um de nós, né, que somos leigos no assunto, mas influencia a vida de todos, né? Quando a gente fala 15 centímetros, é pouca coisa, 15 centímetros no mar, a pessoa pensa, é pouca coisa. 15 centímetros, gente, na vertical, né, subindo. Você viu ali o João entrando ao vivo de Atafona, ele diz assim, ó, muitas vezes avança a água 3 metros. Então a gente está falando do vertical e da horizontal, que é a quantidade de água que avança em direção às casas, né? Exatamente, 15 centímetros em média. Uhum. Então, se você tem uma área mais plana, a água vai avançar mais nessa direção do que, por exemplo, você tem uma falésia ou algum morro, né? E o que é interessante, Patrícia, preocupante também, que grande parte da população brasileira está
concentrada na costa do Brasil. Então, cidades, eu mesmo sou de Belém, cidades como Belém, você falou no Rio de Janeiro, Recife, né, são cidades muito... Vai afetar muita gente no futuro, Nossa, né? O que a gente pode fazer para ontem? Bem, reduzir as emissões de gás de efeito estufa é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer no mundo, né? Então, combustíveis fósseis são a principal fonte de emissão e isso é fundamental a gente reduzir. No caso do Brasil, a gente tem o desmatamento como principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, quase metade do que o Brasil emite, né, de gases poluentes para a atmosfera vem daí. Então, vamos fazer a nossa parte, mas a gente precisa se preparar também num processo de adaptação para essas mudanças. Elas já estão ocorrendo numa velocidade muito forte. Essa informação me dá um certo medo, eu te confesso. Vou fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco eu sigo conversando aqui com a Ana, mas dessa vez, gente, sobre uma outra situação extrema do clima, que é a seca e as queimadas recordes aí dos últimos dias. Agora são 9h47 no horário de Brasília. Eles estão falando que a ONU já liberou um alerta mundial sobre sobre esse tsunami que vai ocorrer no mundo inteiro, aqui no Brasil e em outros lugares.